Oi galerinha, bem-vindos a mais um vídeo do canal, né? Na verdade, esse aqui é o nosso primeiro vídeo de 2025. Então, feliz ano novo pra você, né? Principalmente se você tá vendo isso agora em janeiro, que é a data que esse vídeo foi postado, né? Tô até usando branco aqui pra comemorar esse ano novo. E com um novo ano, a gente também traz novas notícias, né? Trazemos novidade. E eu vim aqui pra falar para vocês que toda sexta-feira a gente vai estar postando um vídeo aqui no canal sobre personalidades, tá bom? Sobre pessoas que foram muito influentes na história de alguma maneira. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui da Joana d'Arc, tá? Então se você quer saber mais um pouquinho sobre ela, fica no vídeo que a gente vai falar sobre tudo aqui. Vamos lá então, galerinha. Joana d'Arc nasceu no ano de 1412, numa aldeia no nordeste da França, tá? Os seus pais eram camponeses e ela vivia com eles e com seus 4 irmãos. E desde criança, ela e os irmãos ajudavam os pais nas tarefas do campo, enfim. E ela também vivia num país que estava em guerra com a Inglaterra já há muito tempo, né? E apesar da aldeia onde a Joana e a sua família viviam estar mais afastada do núcleo da guerra, eles ainda sofriam bastante com ela, né? Os efeitos da guerra afetavam bastante até as pessoas que viviam numa parte mais isolada, assim, da França, né? Faltava comida em muitas casas, muitas crianças não tinham acesso à educação e não podiam ir para a escola para poder ajudar a família no campo e para poder tentar conseguir alimento, né? E esse foi o caso da Joana, né? A Joana não teve acesso a nenhum tipo de, assim, educação, não foi para a escola nunca. Mas ela sempre foi uma menina muito esperta, observadora, que observava ao seu redor, né, para tentar ir aprendendo com a vida mesmo, tá? E os pais da Joana sempre tentaram fazer com que ela e os irmãos não soubessem de notícias da guerra, tá? Porque eles não queriam que os seus filhos ficassem preocupados com isso, mas acabava que isso era inevitável, porque em vários lugares diferentes da aldeia onde a Joana vivia, se falava disso. Então era impossível, praticamente impossível que alguém não tivesse sendo atualizado do que estava acontecendo, porque a guerra era, assim, um assunto muito popular entre os franceses naquela época. Galera, e uma coisa terrível aconteceu quando a Joana tinha mais ou menos uns 10 anos. O que foi isso? Vamos lá, galera. Os ingleses tinham conseguido coroar como novo rei da França um de seus homens. Esse homem se chamava Henrique VI da Inglaterra, tá? Quem era o rei antes dele? Era o Carlos VII. Só que com a ajuda da população que vivia no território da Borgonha, que é uma região ali perto de Paris, os ingleses conseguiram fazer com que esse Henrique VI da Inglaterra assumisse o posto do rei no lugar de Carlos VII, que era para ser o rei legítimo. E na aldeia da Joana, muitos começaram a se preocupar com isso. Por que, Sofia, estavam se preocupando? Porque a região da Borgonha também ficava perto da aldeia onde a Joana morava, né? E aí o pessoal começou a se preocupar de que os ingleses invadiriam a aldeia deles, né? Só que muitos permaneceram fiéis ao legítimo rei, que era o Carlos VII, apesar dele agora não estar no trono, né? Ser o Henrique VI da Inglaterra. E à medida que os meses se passavam, os ingleses iam conquistando mais territórios da França, tá? Teve até um episódio em que eles tacaram fogo na aldeia onde a Joana vivia para poder amedrontar a população de lá. E nisso, a Joana já tinha uns 13 anos, mais ou menos, e ela começou a ter alucinações, começou a ter visões, como se fosse alguma voz da cabeça dela dizendo assim: Joana, você tem que lutar pelo seu país, você tem que protegê-lo. E no início a Joana achava que ela estava ficando doida, mas essas alucinações se tornavam cada vez mais frequentes. Até que chegou uma hora que ela resolveu contar isso aos pais dela, e os pais dela apoiaram e acreditaram no que a filha estava dizendo. A Joana, então, decidiu guardar esse segredo dessas visões só para ela, né? E para os pais, que agora sabiam também.
Mas um dia ela ficou sabendo que um comandante do exército francês estava ali perto do povoado onde ela vivia, né? E ela resolveu ir até ele e pedir para que ele marcasse para ela um encontro com o Carlos VII, né? Lembra que era o rei que perdeu o posto para o Henrique VI da Inglaterra? Vocês lembram disso? Enfim, ela então pediu, por muito tempo, ela pediu para esse general que marcasse uma reunião para ela com o Carlos VII, e o general sempre negava, até que um ano depois dela começar a fazer esses pedidos, ele cedeu e enviou uma tropa de soldados com ela para acompanharem ela até a região onde o Carlos VII estava isolado. A cidade onde Carlos VII estava refugiado era chamada de Chinon, né? E Joana seguiu com os soldados até lá. Ela já teve que se disfarçar de homem, sair de madrugada. Por quê? Porque por todo o território francês tinham ingleses. Então ela tinha que ir bem sorrateiramente para que ela não fosse descoberta pelos ingleses, tá bom? E aí ela conseguiu chegar até Carlos VII e pediu para ele soldados. Ela falou assim: Carlos VII, eu tive visões de que eu era a escolhida para salvar a França e para ajudar a gente a acabar com essa guerra que a gente vem enfrentando há tanto tempo. Então eu te peço que você me conceda soldados da legião, por favor. E aí, obviamente, né, que o rei Carlos VII, logo de cara, achou estranho, né? Então ele fez com que ela passasse por uma série de provas, uma série de desafios diferentes para que ela provasse que ela realmente estava pronta para aquele trabalho, né, de liderar uma tropa de soldados, né? E ela conseguiu, ela se sucedeu nesses desafios e o rei Carlos VII concedeu 5.000 soldados para Joana. Então a Joana seguiu com a legião de soldados, né, até a cidade de Orleans, né, que era uma cidade que estava sitiada pelos ingleses. Como assim, Sofia, sitiada pelos ingleses? Galera, vamos supor, aqui é Orleans, ó, esse círculo aqui representa a cidade. Em volta dela estavam cheios de soldados ingleses, ou seja, tinham soldados cercando a cidade. E apesar de nunca ter comandado um exército antes, no momento em que a Joana pegou o mapa daquela região, ela já soube a técnica para poder derrotar esses ingleses que estavam sitiando a cidade de Orleans. E Joana conseguiu derrotar esses ingleses e ela entrou triunfante na cidade e foi aclamada por todos. Ficou conhecida como a Donzela de Orleans, né? E desse dia em diante ela ficou muito famosa no país inteiro, né? Na França. Ela conseguiu derrotar várias outras tropas inglesas, né? E reconquistar vários outros territórios também. E no dia 17 de julho de 1429, ela conseguiu com que Carlos VII fosse coroado novamente o rei da França, né? Ele viajou até uma cidade perto de Paris chamada de Reims e foi coroado novamente rei da França. E com todos os seus feitos, a Joana até pensou em voltar para casa, reencontrar sua família e deixar as outras batalhas finais na mão de seus soldados, né? Só que eles pediram muito para que a Joana ficasse com eles, ele desse força e apoio. E assim foi feito. A Joana e a sua legião foram passar pelo território da Borgonha para chegar até Paris, que era um território que ainda devia ser reconquistado, né, pelos franceses. Só que, não sei se vocês lembram, a Borgonha, a região da Borgonha, era o quê? Amiga da Inglaterra, amiga dos ingleses. Então, aquela batalha de Joana d'Arc na região da Borgonha seria uma batalha muito desafiadora. E assim foi mesmo, tá? As primeiras tentativas não saíram como a Joana esperava. E o rei Carlos VII ordenou que ela retirasse as tropas daquela região. Falou, vamos recuar, já que não tá dando certo, vamos recuar. Só que a Joana discordou totalmente dessa decisão dele e o rei decidiu não enviar mais soldados, porque ele ficou revoltado e deu as costas para ela. Falou, você vai discordar da minha opinião? Não vou mais te enviar soldados. E com isso a Joana ficou com um número muito limitado de soldados e acabou, infelizmente, sendo pega pelos ingleses, né? Sendo capturada em uma emboscada.
A Joana ficou por um tempo aprisionada em uma torre, né? E ela compareceu a vários julgamentos de religiosos, né? Onde ela foi acusada de bruxaria, de ter feito um pacto com o mal. E acabou que ela foi condenada a morrer na fogueira, né? E isso aconteceu no ano de 1431. Mas, apesar de tudo, a França conseguiu ganhar a Guerra da Inglaterra 22 anos depois. E esse feito, com certeza, foi muito graças a Joana d'Arc, né? Porque ela foi um símbolo de luta, de coragem, de resiliência e que representou a França muito bem, né? Ela morreu lutando pelo país dela. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e na próxima sexta-feira tem mais, hein? Então fiquem ligados que a cada sexta a gente vai falar de uma personalidade diferente. Beijocas!